Ninguém gosta de fazer greve. Mas enquanto nós estamos quietos, não acontece nada. Você trabalharia por 70 cruzeiros a hora de trabalho? Se nos últimos 10 anos o país enfrentou mais de 10 mil greves, isso não foi por acaso. Isso é reflexo do aprofundamento da crise econômica. Nesse tempo, o salário encolheu 38% e o desemprego só aumentou. Se a população às vezes não entende o porquê dessas manifestações, a culpa é dos meios de comunicação, que não costumam mostrar as verdadeiras razões para que os trabalhadores parem. Olá, greve. A palavra de origem francesa vem da Place de Grève, na margem do rio Sena. A princípio, era local de embarque e desembarque de navios, mas logo se transformou em ponto de encontro e reuniões de operários e desempregados insatisfeitos com as condições de trabalho. O termo foi usado pela primeira vez, com o sentido que se conhece hoje, no final do século XVIII. No Brasil, elas começaram no século XIX. Mesmo sem amparo legal, o que só viria a acontecer muitas décadas depois, o trabalhador brasileiro nunca se acovardou e, sempre que preciso, lançou mão desse recurso em busca de seus direitos. Para que serve a greve é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são o Paulo Lage, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, e o Newton Basile, metalúrgico e ex-integrante do Centro de Formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Música de primeira qualidade no nosso programa, com Dani nos vocais e Débora Gurgel ao piano. Olá, prazer em recebê-los aqui. Eu queria começar puxando pelo nosso primeiro vídeo, onde uma professora diz assim: ninguém gosta de fazer greve. É verdade isso, Newton? Olha, antes de começar a greve, ninguém gosta. Depois que ela começa, a gente gosta. Né? Porque a greve, primeiro, tem que ter um motivo que todos compartilhem, né? E essa parte de conversar, de preparar, e depois a parte de deflagrar a greve é conflituosa, realmente, né? Mas acho que ela diz isso um pouquinho, né, Paulo, como se fosse assim, a gente não faz assim porque só para atrapalhar ou só para incomodar as pessoas. Acho que é esse sentido mais que ela quer dizer. Né? Acho que é exatamente isso, né? Essa semana, aliás, com os atos do dia 11, né? Agora, nós ouvimos muito isso, né? Ninguém acorda de manhã pensando em parar uma fábrica ou insatisfeito, porque tem um motivo, né? A insatisfação, né? Então, eu levantei 4 pontos aqui, eu queria saber se eles podem ser considerados básicos para se decretar uma greve. Obter benefícios, aumento de salário, melhores condições de trabalho ou direitos trabalhistas, evitar perdas de benefícios ou direitos. Essas são as condições básicas para se decretar uma greve? Seria isso, né? Nessa relação com os patrões, você tem que contratar suas condições de trabalho e de salário. Haveria outras razões para se decretar uma greve? Agora, eu acho que, como diz a Constituição, que não é muito respeitada, porque em seguida vieram com uma lei de greve, mas a Constituição diz que os trabalhadores são livres de fazer a greve e de delimitar o que eles querem com aquela greve, é o que está escrito na nossa Constituição, né? Então, poderia ter, talvez, objetivos mais amplos, também colocados como um motivo para se fazer greve. Agora, eu queria saber uma coisa. Eu estava lendo a respeito desse assunto todo, e aí eu li que em 1917 teve uma grande greve em São Paulo, parou o Estado, na época, por mais de 30 dias e tudo isso. Eu queria saber o quanto da influência dos operários italianos e espanhóis aconteceu nesse evento aí, e o quanto de tudo que se deflagrou ali se trouxe até hoje. Quer dizer, eles chegaram, né, com práticas da Europa e tudo isso. Isso influenciou muito o movimento grevista no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que ali acho que deu início, né? Você tem a vinda dos operários italianos, os espanhóis, depois você vem o período de Getúlio Vargas, que tenta fazer opressão, acabar com o movimento sindical, criando principalmente esse fatídico imposto sindical, né, que tenta fazer com que os sindicatos não façam luta e viram meramente corporações assistencialistas. E aí as pessoas, principalmente os operários por fora, né, dos sindicatos, começam a se organizar. É lógico que depois vem os sindicatos mais autênticos, né? Tiram, vamos dizer assim, os amarelos que se chamavam na época. Eu acho que essa influência vem realmente desde lá, né? E eles já tinham uma carga já de política na história, exatamente. Né? Quer dizer, já vinha com um pouco de socialismo, essas coisas todas, né?
Eu acho que o que a gente procurou resgatar, inclusive na nossa área de formação sindical da Central Única dos Trabalhadores, foi essa experiência, né? Eu acho que a gente trouxe muito principalmente dos anarquistas, né, que foram os grandes ideólogos dessa greve, a organização no local de trabalho, a discussão com os trabalhadores, a militância que discute as questões com os trabalhadores, né? Eles foram acusados na época, lá, né, em 17, de estar traindo, né, quem os trouxe para o emprego e tudo isso. Né? Nossa vida relativo. Muito relativo, né? Hoje também, muitos trabalhadores, quando fazem paralisação, são chamados de traidores pelas empresas. Porque a empresa está dando emprego. Está dando emprego. E você me trai fazendo greve. A visão conservadora, ela vem desde lá. Lá pior ainda, né? Porque, como disse lá o Washington Luiz, movimento social era questão de polícia e pronto. Né? Então, muito mais radical essa coisa de dizer que os trabalhadores eram traidores. Poxa, os trabalhadores estavam lutando para diminuir a jornada de trabalho de 12 para 10 horas. Né? E eles eram traidores. Chegava a 13 horas, né? E tinha trabalho infantil, também com 13 horas de jornada. Sem registro em carteira, sem nada, né? Sem condições mínimas de trabalho. Era uma semi-escravidão, porque tinha salário, né? Exatamente. Era quase como se fosse uma escravidão. Exatamente. Hora de colocar música no nosso bate-papo aqui. Oxe, isso é bom. Dani, Débora, prazer receber vocês duas aqui. Prazer enorme estar aqui. Obrigada Eu quero saber uma coisa, vocês têm CDs recentes, como é que é essa história musical das duas? A gente tem, eu tenho discos meus, a Débora tem discos dela, só que em todos os meus discos ela tá, em todos os discos dela eu tô. A gente percebeu que não tinha porquê para cada uma fazer o seu. Então a gente acabou de gravar um disco novo em dupla, como Dani e Débora, que vai ser lançado só em outubro, mas já dá para ver um pouquinho dele no nosso site. Composições próprias? Composições próprias, algumas releituras, mas a grande maioria releituras músicas de quem? nossas. De que autores? No disco tem releitura do João Bosco, tem Hermeto Pascoal, tem até Michael Jackson. Ah, que delícia, que maravilha. Agora me fala uma coisa, você toca vários instrumentos, né, Dani? Toco. Aí você descobriu, de repente, que seu melhor instrumento era a voz? Descobri. Eu comecei muito cedo, por vontade própria, não foi... Não foi porque mandaram. Pressão, não. Absoluta, livre, espontânea vontade. Eu via ela tocando, desde pequena, eu sempre via ela tocando. E sua mãe, né? É minha mãe. E eu via, eu percebia, assim, sabe, que nem uma criança que vê, sei lá, vê alguém comendo alguma coisa e fala, nossa, parece gostoso, também quero. Eu via ela tocando piano e falava, poxa, parece divertido, também quero brincar. Como é que faz? E muito cedo, com 3 aninhos de idade, eu pedi para ela para estudar música, fui estudar, estudei. E nunca, estudei 15 anos de música instrumental e fiquei tentando descobrir qual que é o meu instrumento. Eu tentei, fui para a flauta, fui para o piano, fui para o saxofone, fui para o contrabaixo e nada dava certo até o dia que eu comecei a cantar. Eu descobri, tá aí o instrumento. Que delícia. O que vocês vão tocar pra gente? Vamos tocar uma composição nossa, a música é minha, a letra é da Dani, que ela fez em homenagem às avós dela, chamada Neneca. Vamos lá. É a avó Nena e a avó Zeca. Aí a música fica Neneca, para ser as duas. De manhã, já tô no fogo cozinhando a cantar. Domingão, moçada vem pra almoçar. Traz a tia pra fofocar, o tio pra bagunçar e a criançada brincar. Que eu quero mesmo festa e bagunça. Eu não ligo pra zona e quem arruma sou eu mesma. A avó é santa, vê só picolé, dedo no bolo, brigadeiro e pudim. Tira a mão, o doce é pra depois. Bota a ordem nesse lugar que o vô vai levantar pra ver o seno correr.
olha lá, não dá corda nas crianças, tio filé. Barriga cheia, a gente vai ganhar troféu. Tá bom, domingo pode chegar, tem prima pra zoar e muita história a contar. Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG. Tá bom, domingo pode chegar, tem prima pra zoar e muita história a contar. Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG. No próximo vídeo, os trabalhadores concluem que quando o patrão não quer negociar, o jeito é parar. O motivo é sempre o mesmo. O salário perde para a inflação, o patrão não negocia e o jeito é parar. Quando o patrão é o governo, a história se complica ainda mais. Praticamente não há negociação no setor público, né, com os patrões que são os governos, e acaba sendo a greve o último recurso, muitas vezes, para abrir negociação, não para solucionar um impasse que haja no processo de negociação. Este mês, os professores paulistas da rede estadual foram às ruas para tentar conseguir um reajuste para os salários que estão defasados desde 1987. Uma luta que já dura muitos anos. Já faz 5 anos que eu participo de greve. Desde 79 que eu estou no magistério, todo ano nós fazemos greve. Paulo Lage, com quem é mais difícil negociar, governo ou empresário? Os dois, né? Tirando as especificidades, o setor público ele é um pouquinho pior, porque não tem uma legislação específica. Eles, por exemplo, eles não têm direito à database, né? Então, eles têm que, né, sempre se organizar, dependendo da pressão que tem que fazer ao patrão, que nesse caso é o prefeito, né? O governador? Ou o governador, ou até o governo federal, né? Essa é mais difícil, porque não tem uma lei que ampare, diferentemente da iniciativa privada, que você, como diz o Nilton, tem a lei de greve, você tem os procedimentos, né? Sei. Talvez nesse aspecto o setor público ainda é um pouquinho mais difícil. Agora, a gente pode dizer assim que existem algumas greves que podem esperar e outras que são mais urgentes. Por exemplo, o pessoal da educação fica lá em greve, fica tempos parados, não sei o quê, e todo mundo empurra a negociação para cá e para lá, não sei o quê. Agora, se for, por exemplo, no transporte público, é uma coisa mais urgente que afeta ali imediatamente, né? No dia seguinte já está complicado, né? A gente pode dizer que existe greve que dá para esperar um pouquinho, ou seja, que é mais difícil negociar? Olha, como a sociedade capitalista é muito diferenciada e a greve, ela tem categorias que têm mais poder e categorias que têm menos poder de pressão, né? E tem categorias... Tem trabalhadores da iniciativa privada que estão em locais estratégicos da economia, né, importantes, que sempre dão mais força, né? Então, a greve é um instrumento, assim, limitado nesse sentido, né? Depende muito do mercado, depende da força de cada categoria. Deve ser sempre o último recurso, a greve? Olha... Eu não diria o último recurso, eu diria que é o recurso. Que você tem ele, você tem que ter o revólver na cartucheira, armado e com bala, certo? E ali, não é? Então, você tem que ir para a negociação com o patrão sabendo que você tem força de organização, que você tem possibilidade de avançar, de mobilizar os trabalhadores de uma forma ou de outra, com sei lá, operação padrão, operação tartaruga. Quer dizer, até chegar na greve, aliás, queria que vocês falassem sobre isso. Até chegar à decretação, quais são os passos? Nossa, como o Nilton falou, tem greves que, tem situações que a greve é o primeiro, não é o último recurso. Você tem empresários que não aceitam nem receber o sindicato. Quanto mais abrir negociação. Então, a greve, ela é, às vezes, a porta de entrada para você dar o recado e falar, olha, respeita, que senão o negócio pode complicar, né? Então, esse é lógico que não é todos os casos, né? Agora, se você pega a lei
que é de 89, a 7783 de 89, que é a lei de greve, ela estipula alguns rituais, né, vamos dizer assim, né? Primeiro, você manda uma pauta, sem a lei de greve, elencando vários itens, né? E você aguarda um retorno do empresariado para negociar, né? Pode haver negociação? Pode. Se ela não der resultado, aí sim você emite mais a mesma pauta com essa lei que eu acabei de falar, com a lei de greve, né? Que já é sinalizando. A lei, ela diz o seguinte, você tem que comunicar a empresa 48 horas antes. A lei diz isso. Então, nessas 48 horas, se a empresa responder, ela pode marcar a reunião para uma semana, 10 dias. E se ela não responder, automaticamente, depois de 48 horas, você pode fazer a paralisação. Ou posterior à negociação que for infrutífera, não deu resultado. Sim. A greve pode ser considerada legal, vamos dizer assim. Ou, em alguns casos, para ser muito mais rápido, atraso de pagamento, acidente com vítima, alguma coisa que seja ato grave, aí não necessita necessariamente da lei. Desse tempo. Vamos ver mais um vídeo. Além de brigar com o patrão, os grevistas têm que fazer um esforço a mais para conscientizar a população sobre as razões do movimento. Isso porque os meios de comunicação às vezes mostram só um lado da história. Quando nós fazemos greve, eles começam a jogar a população contra a gente, dizendo que nós estamos prejudicando as crianças. Eles nunca veem o nosso lado profissional. Nós estudamos, eu estudei 6 anos de faculdade, continuo estudando, sou professora de 2º grau. E não ganho 100 cruzeiros a minha hora, e eu tenho 15 anos de magistério. O que acontece é que essa história do outro lado, né, o lado patronal, o lado do capital, sempre tem um espaço muito maior do que o outro lado do movimento popular, do movimento sindical. Um dia em que a Volkswagen, junto com o governador de São Paulo, na época, o Paulo Maluf, mandou um telex para todos os jornais dizendo que a greve tinha terminado, a greve de 41 dias, e que iam retomar a produção, já tinham retomado a produção. Eu não acreditei naquilo, voltei para São Bernardo, encontrei com outros colegas jornalistas e, meio forçando a barra, nós conseguimos entrar na Volkswagen. E vimos que continuava tudo parado. É claro que uma greve num setor como o bancário causa transtornos para a população. Greve paralisa banco, paralisa o país, bloqueia tudo e depois todos nós vamos pagar mais caro. Horrível, lamentavelmente. Eu acho um absurdo. Eu acho que devia conversar, não é? Mas apesar da desinformação veiculada pela mídia, muita gente é solidária às paralisações. É um direito que todos têm, né? Hoje em dia, de fazer a greve, né? Depende de quanto eles estão ganhando, né? Se tiver muito pouco, tem que fazer greve mesmo, né? Eu acho um direito do trabalhador. Eu acho que é uma reivindicação justa e que é a única arma do trabalhador para acabar com esse capitalismo selvagem que domina o nosso país. Apesar de ser horrível, mas é um direito deles, né? É um direito. Nós sempre, num movimento desse, estamos promovendo reuniões com a população, explicando a nossa situação e sempre pensando também em não prejudicar a comunidade, né? Porque eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter também, né? Newton, é muito difícil obter solidariedade da população ao movimento grevista? Olha, no setor público, que é o que afeta os serviços, né, é difícil. Eu acho que os sindicatos de trabalhadores públicos têm feito um esforço de explicar, nos próprios locais de trabalho, de discutir com a população, mas é difícil, porque você interrompe um serviço público. Sim. É uma situação difícil. Embora eu acho que é um direito que... Você acha que os jornais e as TVs noticiam da maneira correta as greves? Quer dizer, se fosse explicado por que as pessoas estão paradas, você acha que não teria mais solidariedade? Se fosse bem explicado, digamos? Olha, eu tinha começado a falar numa fala anterior que tem toda uma história de criminalização da greve no Brasil. A greve não era... A muito custo, depois das nossas lutas de 78, 79, passou a ser discutida na sociedade como um direito, a ser discutido. Entendeu? Mas é muito difícil. Ela sempre foi criminalizada e isso é o senso comum. Né? Então, os meios de comunicação reforçam esse senso comum. Né? Então, acho que nós temos muito... Sempre tem um sentido de bagunça, né? né?
É muito interessante ver no vídeo que tem pessoas que já colocam que é um direito, que é uma luta nossa, é uma conquista nossa, uma pessoa que está sendo afetada por uma greve dizer, olha, é um direito. Porque até há pouco tempo era só crime. E essa lei de greve ainda tem esse resquício, né? Que substituiu a greve ilegal pela greve abusiva. Sim. Hoje, inclusive, o tribunal ainda pode julgar a greve. Um tribunal do trabalho, né? Ainda pode julgar uma greve e declarar ela abusiva. É herança dessa visão de criminalizar a greve. Já voltamos ao assunto, um pouquinho mais de música. Débora, só uma perguntinha rápida para você. Que a Dani falou que você tem disco, ela tem disco, você acabou não falando do teu. Eu sempre trabalhei com música instrumental, né? E de uns tempos para cá eu tenho me aproximado um pouquinho mais da canção também. Sim. Então essas parcerias mais frequentes, algumas músicas com letra, mas eu não deixo de trabalhar a forma de música instrumental, que eu acho que é a minha expressão primária. E a sua música tem tudo a ver com clã, né? Tem, eu estudei lá, meu mestre é o Hamilton Godoy, eu estudei com o Hamilton Godoy, trabalhei no clã durante muitos anos, né? E essa formação de música brasileira, a música brasileira misturada ao jazz americano, a música folclórica brasileira e a música mundial, de música erudita também, acho que essa salada que resulta numa música brasileira, mas com influências de todo lugar, é a minha praia. A gente quer pisar nessa areia. Vamos ouvir? Vamos lá. Depois desse papo, podemos inverter a música que a gente ia tocar e tocar a próxima em vez dessa? Vamos. Né? Porque depois desse papo, é uma música da Débora, que é instrumental, e a gente usa a voz como se fosse um instrumento mesmo, não tem letra, que vai estar no disco novo. Ah, maravilha. Vamos lá. Para
conscientizar a população é uma tarefa que dá trabalho aos grevistas, reunir os trabalhadores para uma greve também não é fácil para os sindicatos. A dificuldade, quando ela ocorre, são em categorias que trabalham mais isoladamente, que embora possa até ser uma categoria grande, mas ela é dispersa através de vários locais de trabalho. Aí a dificuldade é maior, porque a exigência de organização é maior. Existe alguma diferença entre a mobilização das pessoas no meio urbano e no meio rural? Existe, porque no meio urbano, em geral, os trabalhadores são ou assalariados ou são profissionais liberais, né? No setor rural, o contingente de trabalhadores assalariados só agora que começa a crescer. Nós tínhamos até recentemente um número maior de pequenos produtores, ou meeiros, ou outras formas de produção e de relações de trabalho. Newton, as dificuldades de 20 anos atrás, que esses vídeos são de 93, são as mesmas hoje? Como é que é hoje mobilizar o meio rural e o meio urbano? Olha, eu não posso falar de cátedra sobre o meio rural, mas como eu participei da formação no Instituto Cajamar, que reunia todos os trabalhadores brasileiros, a gente tem alguma notícia da experiência dos companheiros rurais, né? É muito difícil. Eu acho que os assalariados, se por um lado os assalariados do meio rural têm a facilidade de compor um coletivo de assalariados que ajuda a organizar, mas as distâncias mesmo assim são muito grandes, né, para se comunicarem entre uma fazenda e outra, entre uma plantação e outra. Isso, né? E os camponeses, né, eles têm mais dificuldade ainda, porque eles não podem parar, né? Eles são os próprios patrões, né? Eles têm outras reivindicações, tipo assistência técnica, financiamento. E eles têm a vantagem de que eles têm a sua renda própria. Então, uns têm uma vantagem, outros têm outra, né? Agora, é mais difícil. As distâncias são muito grandes, o número de trabalhadores de uma usina, por exemplo, não é muito grande, então não dá aquela massa, né? É difícil, mas acho que avançamos em termos da representação dos trabalhadores do campo de 20 anos para cá bastante. No sentido que já temos sindicatos de trabalhadores assalariados, sindicatos da agricultura familiar organizados, federações que estão conseguindo negociar e obter algumas conquistas. Agora, Paulo, existe um tempo, assim, digamos, propício para se decretar uma greve? Por exemplo, os motoristas, sei lá, pensam num tempo, ou está sempre condicionada a data do aumento salarial, ou coisas assim? Não. A questão da database, ela não tem praticamente nada a ver com paralisações, né? A database é uma legislação que cada categoria tem seu período, né? Mas, por exemplo, você pode assinar uma convenção coletiva hoje, e nada impede você fazer uma greve amanhã, por exemplo. Depende, o que você não pode pelos mesmos itens que foram assinados, né? Mas tem casos que você, por exemplo, uma pauta específica numa determinada empresa, você pode fazer a paralisação. Então não tem um prazo, é a conjuntura que vai determinar. E qual é a porcentagem de trabalhadores necessários para se aprovar uma greve? Por exemplo, a categoria tem tantas pessoas, tantos por cento tem que aprovar? Como é que é isso? Não. O dirigente sindical tem que ter esse olhar na hora de uma assembleia, né? Eu costumo dizer que o pior momento é quando a assembleia é dividida, né? Metade aprova a greve, metade não aprova. Então você fica... E aí, quem é que dá a palavra final? Aí vai ser na base da negociação, né? Você tem que paralisar a assembleia, voltar a dialogar com os trabalhadores, olhar no olho e fazer a negociação começa com os trabalhadores, né? Para fazer o melhor encaminhamento. Se realmente você encerra ali, para não ter uma divisão, ou se você mantém, mas com compromisso... Se tiver muito empatado, assim, 50-50... geralmente é melhor você melhor dar um recuo estratégico, como a gente fala, retomar o convencimento, né? Até para não mostrar para o próprio patrão que tem a divisão dos trabalhadores. Senão... Mas isso é muito raro de acontecer também, viu? Desculpa te interromper, a gente já volta. Vamos ver mais um vídeo. A organização de uma greve começa nos locais de trabalho.
Isso depois que todas as possibilidades de negociação foram esgotadas. Depois, vem as assembleias menores, até a Assembleia Geral, onde se decide pelo movimento. Greve contra a fome. Bancários voltam à greve. Nossas reivindicações estão por um fio. Panfletos, cartazes, adesivos, esses são os instrumentos mais comuns que ajudam uma greve a ser bem-sucedida. A receita é sempre a mesma, muito boca a boca e panfletagem. Durante a paralisação, a participação dos grevistas é fundamental, pois é preciso dividir tarefas. O papel do grevista é sempre ir em frente, é ajudar o movimento e arregimentar mais gente possível para entrar no movimento. E não pode ter preguiça? De jeito nenhum, não pode ser preguiçoso. Aliás, quem é grevista geralmente não é preguiçoso. Pois é, Nilton, mas o que a gente sempre ouve quando você vê uma greve, esses vagabundos, por que esse povo não vai trabalhar, ao invés de atrapalhar o trânsito? Isso é desinformação, né? Eu acho que não tem muita coisa a acrescentar ao que a companheira falou no vídeo, não. Dá um trabalho sobre-humano você manter uma greve. Agora, quer dizer, a Constituição de 88 garantiu o direito de greve, mas exige uma contrapartida tal. Quais são os direitos e deveres do grevista? É um pouco o que o Paulo já falou, né, Paulo? Você tem a lei que basicamente, acho que as questões principais foram o que o Paulo falou. 48 horas, mandar uma pauta, dar um tempo para a empresa responder e caso não haja resposta, você submeter isso à Assembleia e decretar a greve, né? Que categoria não pode fazer greve? Tem alguma? Olha, pela Constituição de 88, todo mundo pode fazer greve, menos os militares, né? Então, teoricamente, todos os funcionários públicos, todo mundo pode fazer greve. Acontecem greves que são apenas políticas? Pode ser que aconteça, mas isso é muito... Normalmente não. Não. Geralmente é porque eu estou de algum problema específico com relação ao trabalho. Né? Quais greves mais recentes? Uma greve mais de uma questão mais geral, ela, mesmo que esteja pedindo uma coisa econômica, ela é política, porque ela depende da mudança de uma lei. Sim. Não é? Essa é a greve geral que a gente está... Sim, esses casos são pontuais, né? Então, essas mobilizações que se estão fazendo ao nível geral, por exemplo, para 40 horas semanais, é uma greve política. Ela necessita de uma mudança legal para atingir os seus objetivos. Não deixa de ser uma greve política. É verdade, você tem razão. Você já participou de alguma greve assim histórica? Olha, eu acho que sim, porque a história... Eu participei da greve de 79, 80 e 81. Só essas 3 greves. De 79 eu estava desempregado, mas eu fiz parte daquela direção clandestina que orientou a greve durante um bom tempo. Inclusive, eu era encarregado de ir na igreja de São João Clímaco, relatar como é que a greve estava ocorrendo, assembleias imensas e tal. Fiz esse papel em 79. Agora, você tinha noção de que essas greves mudariam a história do país? Olha, eu desejava isso. Eu já tinha uma certa consciência, né, de que a gente precisava mudar, que aquela ditadura não tinha sentido. Esperava que sim, né? Agora, eu esperava muito mesmo também a questão imediata, que era que houvesse no Brasil negociação entre patrões e empregados, né? Essa era a maior reivindicação. Basicamente era romper com o monopólio da Justiça do Trabalho e trazer a negociação para a relação trabalhadores e patrões, né? Claro. Hora de música. Vamos lá? Mais um pouquinho de Dani e Débora? Vamos lá. E agora, o que vocês estão? Vamos fazer uma parceria nossa também, que é um choro, canção chamada Despedida. Vamos lá. Diga que valeu, não diga que esqueceu, só diga que ficou no ar. Diga sem parar, não diga sem pensar, só diga se é verdade, aconteceu.
Diga sem saber, não diga sem valer. Só diga o que puder falar. Diga sem olhar pra trás. Diga sem repensar. Diga o que desejar. Diga que valeu, não diga que esqueceu. Só diga que ficou no ar. Diga sem parar, não diga sem pensar. Só diga se é verdade, aconteceu. Diga sem saber, não diga sem valer. Só diga o que puder. Sem olhar pra trás, diga sem repensar, diga o que desejar, sem dor, que não foi, que não viu, que não deve saber. Cite um poema, cante um tema, dê uma flor pra dizer, sem falar, que não pode voltar. Diga o que for que eu não vou ouvir. Diga que valeu, não diga que esqueceu. Só diga que ficou no ar. Diga sem parar, não diga sem pensar. Só diga se é verdade, aconteceu. Diga sem saber, não diga sem valer. Só diga o que puder. Diga sem olhar pra trás, diga sem repensar, diga o que desejar. Para os sindicatos, manter uma greve custa caro. Além da produção diária de boletins, é preciso, às vezes, até alimentar os trabalhadores parados e usar uma boa dose de criatividade para o movimento não perder a força com o tempo. A grande parte da categoria se situa entre 18 e 25 anos. Ela, por si só, ela já é criativa. Então, com pequenos recursos, um conjunto musical, um carro de som, enfim, ela mesma já vai, ela consegue desenvolver um conjunto de atividades, seja dança aeróbica, seja um forró improvisado, seja um samba, enfim, ela mesmo se agita. Na história do movimento sindical, surgiram várias formas de greve. A greve branca, onde os funcionários assinam um ponto, mas não trabalham. A greve pipoca, onde um setor para de cada vez. Ou também a Operação Tartaruga, onde os setores diminuem o ritmo da produção. Ou ainda a Operação Vaca Brava, quando uma pequena empresa fornecedora para sua produção para afetar uma grande. Não importa a forma, o direito de greve do brasileiro é assegurado pela Constituição. Isso obriga mesmo quem é contra a aceitar a paralisação. Paulo, tem algumas bandeiras que estão sempre nas reivindicações dos sindicatos.
Por exemplo, as 40 horas semanais, como o Newton falou agora há pouco. Ou seja, o sindicato não vai desistir jamais disso? Não, porque, assim, muitas categorias já conquistaram, né? Eu posso dizer pela nossa, por exemplo, o setor petroquímico, a jornada de trabalho é 33 horas semanais, né? É mesmo? Está garantido, inclusive, na Constituição, né? O setor farmacêutico aqui no estado de São Paulo já trabalha 40 horas semanais. O problema é que são acordos, né? Não está na lei. Então, a conjuntura, ela muda e o patrão pode ser, no próximo acordo, não querer renovar. E aí você fica todo ano essa incógnita. Então, essa batalha é para que se transforme em lei. Em lei, que aí, mesmo trabalhando 40 horas, o país hoje com 44 trabalha mais de 50, somando hora extra. Né? Então também tem que ter um mecanismo que impeça também de reduzir para 40 e continuar fazendo hora extra, né? 50, 55 horas por semana. Agora, a redução da jornada, ela não sei como que ela vai parar, porque ela vai ser... A produtividade da economia permite que a gente passe a trabalhar cada vez menos. E os trabalhadores são muito interessados nisso, né? Os trabalhadores industriais, todos os trabalhadores assalariados, a classe trabalhadora assalariada é muito... quer tempo para ouvir música, que nem nós estamos ouvindo estudar, aqui, né? Para estudar, para viver também. Viver com a família, né? Viver com a família. Claro. Rapidamente, nesses tempos de internet, convocar uma greve, quer dizer, mudou alguma coisa? Mudou bastante, né? Naquela época, como a gente estava vendo no vídeo, você fazia o jornal, né? Fazia um jornalzinho. Eu brinco hoje que você fazia uma negociação coletiva, nessa época, você fazia o jornal, marcava a assembleia para uma semana depois, ninguém sabia do que você tinha negociado. Então, o pessoal ia em peso nas assembleias. Hoje você sai da negociação, as empresas já soltam internamente na intranet, via SMS. Você sai de São Paulo, chega no sindicato, a categoria já está sabendo. Você chama a assembleia, o cara não vou porque eu já sei de né? tudo. Então, esvazia um pouco também, né? E tem um outro que é o pior, que é na greve, a chantagem que a gente sempre fala do empresário, que é o assédio moral, de quando o trabalhador está em greve, ele ligar na casa do funcionário que está parado para conversar com a esposa ou com os filhos, né? Meio que chantageando, fala, seu marido está aqui de greve, corre ser demitido. Então tem uma série de coisas que, infelizmente... Ainda assim, Newton, é a principal arma do trabalhador. É a principal arma do trabalhador. A greve é uma situação limite, em que toda a concorrência entre os trabalhadores tem que acabar. Entendeu? Aliás, eu acho que é o único momento limite em que a concorrência entre os próprios trabalhadores acaba. Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco e nós temos que estar junto para conquistar aquilo que a gente quer. E isso é um grande aprendizado, como já dizem os teóricos antigos, né? A escola para o cara se reconhecer enquanto uma classe trabalhadora. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito esclarecedor. Obrigada, Paulo. Obrigada, Newton. Me convidem sempre, que é um privilégio ouvir essa música que a gente ouviu aqui hoje. Sem dúvida. Nem diga. Por isso que a gente encerra o programa com Dani e Débora Gurgel. Para encerrar, o que vocês tocam? Para encerrar, vamos fazer uma parceria nossa também, chamada da Pá Virada. Muito prazer em receber vocês aqui. Realmente foi um momento de música lindo. Realmente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Agradecemos o convite. Obrigada. Pode aprontar, é de comer, inventa moda, cuca bater, pode pegar, pode correr, a brincadeira é pra valer. Se o pau comer, pega, pega sem parar. Corta essa que eu não vou seguir o mestre, eu vou brincar. Desafio é se esconder, pular, pegar.
Sou da pá virada, eu sei, mas não vou quebrar. Torapte, torapte, tarandereraradererara, debuduruquetero, peropo, peropo, peropo. Poribere bandade, pero, papero bandere, pero, apare bande. Tiquero, 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 tiquero. Tubarandere, tarandere, 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 titarudu, titiaratende. Tudo titarato, denderoto, tudo titarato, dendarande. Não vou jantar, banho tomar. Mãe, tô cansada, quero nanar. Posso sonhar, vou descansar sem pesadelo. Quero acordar. Se o pau comer, pega, pega sem parar. Corta essa que eu não vou seguir o mestre, eu vou brincar. Desafio é se esconder, pular, pegar, escorregar, voar, cair, sujar. Sou da pá virada, eu sei,